Quanto mais o tempo passa, mais nós comprovamos que, além de estarmos certos, as coisas ainda estão no caminho da piora. Elas não estacionaram. Elas estão piorando. Então, os exemplos não param de surgir. Como eu já disse aqui, eu não precisaria trazer exemplo mais nenhum. Já tem exemplos mais do que suficientes. Mas eu ainda trago. Por enquanto, ainda vou trazer. Mas é só para empilhar. Porque eu já disse para vocês, eu não faço conta de quem fica querendo fazer contraponto, querendo falar mal de nós. Esses caras, eles estão errados, eles perderam, eles estão aí apenas por ego. Essa batalha de verdades, nós vencemos. E com provas. Isso que é bom. Não foi só com papo furado. Com exemplos. E os exemplos continuam surgindo. Agora vejam a última. Agora vocês vão ver a diferença que existe entre os homens atuais e as mulheres atuais. Vocês vão ver que existe uma diferença brutal. Enquanto o sistema diz que o problema está acontecendo com os homens, a verdade é que o problema está acontecendo com as mulheres. Mas como nós não somos os donos da mídia, resta ir fazendo um trabalho de espalhar a mensagem um a um, canal por canal, ao vivo, entre nós, nas conversas diárias. Esse é o único método que nós possuímos. E está dando certo. Porque a verdade, ela é muito forte. A mentira, ela se sustenta por um tempo, mas ela não consegue se sustentar por todo o tempo. Então, olha só o que aprontaram a mulherada agora. Uns quantos me pediram para comentar isso aqui. Mulheres se reúnem para apoiar mãe que quitou os 3 filhos nos Estados Unidos. Centenas de mulheres têm acompanhado o julgamento da norte-americana Lindsay Clancy, assassina confessa de seus 3 filhos. As mulheres vestidas de rosa se reúnem do lado de fora de um tribunal em Massachusetts, nos Estados Unidos, para apoiá-la. Agora eu provo como o problema está com as mulheres. Eu quero que algum de vocês me apresentem um caso em que um pai quitou os 3 filhos e um grupo de homens se reuniu ao lado do tribunal para apoiá-lo. Me apresentem.
Me apresente. Não precisa ser do Brasil. Pode ser de qualquer parte do mundo. Me apresente um caso desse. Não tem. Eu sei que vocês não vão achar. Não tem. Isto é próprio das mulheres. As mulheres viraram um ser coletivo. Eu já falei isso para vocês. Nós estamos lidando com uma massa coletiva, meus caros. Isso é um perigo tremendo. É uma massa coletiva que conta com o apoio de um sistema brutal que está entranhado em todos os países. A defesa de Clancy alega que a mulher teve uma psicose pós-parto, condição rara que surge geralmente nas primeiras semanas após o nascimento do bebê devido ao estresse e falta de sono. A condição pode provocar alucinações. Vocês sabem que as mulheres estão usando de subterfúgios para escaparem de punição. Por exemplo, em caso de quitação de namorados e maridos, elas alegam uma provável legítima defesa, ou então alegam que sofriam violência doméstica há muito tempo. Mesmo que o crime que elas cometam seja premeditado, não interessa. Como elas alegam que sofriam violência doméstica há muito tempo, está valendo. Lembram da mulher lá do forno de fumo? Premeditou, dopou, colocou o homem no forno e tacou fogo. E foi absolvida. Então, elas também estão usando essa da violência doméstica, é a síndrome da mulher agredida. Elas também estão usando muito do tal surto psicológico, que sofreu um surto psicológico e não sabia o que estava fazendo. Elas estão usando muito disso. Eu vou ser bonzinho aqui nesse caso. Pode ser que, por se tratar de 3 crianças, realmente tenha tido um surto mental aí no meio. Pode ser que tenha tido. Mas eu estou levando em conta porque são crianças. Mas, em se tratando de homens, quando elas alegam surto psicológico, é mentira. Elas quitam seus maridos, seus namorados, porque elas sabem que o sistema as protege. Elas não vão ser punidas. Não tem nada de eu surtei e aí eu não sabia o que estava fazendo. Só que tem mais coisa. Um homem que fizesse isso dificilmente, no caso das crianças, ou no caso de mulheres, nunca acontece de a justiça levantar a hipótese de um surto psicológico no homem. O homem não tem surto psicológico. Vocês já repararam? Só mulher tem surto psicológico.
O homem não tem surto psicológico. Então, ele é condenado e ele vai parar lá na cadeia junto com os outros criminosos comuns. Aqui, nesse caso, ela vai ser condenada, lógico. Mas aí ela não vai para um presídio normal, ela vai para uma clínica. Ela vai ser internada em uma clínica por tempo indeterminado. Até que alguns psicólogos, psiquiatras digam se ela pode voltar à convivência na sociedade ou não. Se ela não tiver condições, ela fica para o resto da vida. Agora, é de se espantar que haja mulheres querendo apoiá-la, levantando a hipótese de surto psicológico. Não tem que ter apoio nenhum. Se é surto psicológico ou não, tem que ser punida. Mas vamos ler aqui, porque tem mais coisinhas aqui. Na minha opinião, a senhora Clancy, devido à sua doença mental, era incapaz de adequar sua conduta às exigências da lei. No dia em que tirou a vida de seus filhos, disse o psiquiatra forense Philip Resnick. Deve ser um feminista. Esses amontoados de fezes. De acordo com ele, Clancy ouvia vozes e não tinha controle de suas ações. A mulher é acusada da quitação dos seus 3 filhos. Cora, de 5 anos, Dawson, de 3 anos, e Callan, de 8 meses. Os 3 foram estrangulados até a morte em sua casa em janeiro de 2023. Ela tentou tirar a própria vida após o ato. Antes das mortes, ela chegou a se internar no hospital psiquiátrico por alguns dias. A acusação, por sua vez, diz que os assassinatos foram premeditados. Olha aqui, ó. Apoio de mulheres. As mulheres que vão até o tribunal em solidariedade a Clancy alegam que o caso dela chama a atenção. Olha só isso aqui. Depois dizem que a gente exagera, né? Chama a atenção para como a saúde mental das mulheres é negligenciada. As mulheres são desconsideradas, negligenciadas e ignoradas quando se manifestam, disse April Vincent, de 52 anos. Como assim? Foi que nem eu disse no último vídeo. Elas falam de coisas que não existem. As coisas que elas falam existem apenas na cabeça doentia delas. Se está comprovado que os governos gastam a maior parte das verbas de saúde, eles gastam com as mulheres, como é que essa mulher me diz aqui que elas são desconsideradas, ignoradas na saúde mental? E é de enlouquecer. A gente lê isso aqui, você tem que fazer um esforço para não ensandecer de vez. Lembram quando eu trouxe os dados que são as mulheres as que mais tomam tarja preta? Remédio tarja preta? Então, elas estão sendo tratadas. As mulheres são as que mais tiram atestado médico por problemas psicológicos. Então, elas estão procurando ajuda. Elas não estão sendo deixadas ao léu.
Então isso aqui é papo furado. E uma vaquinha online em apoio aos pais de Clancy que abandonaram seus empregos para acompanhar o desenrolar do caso da filha já arrecadou $1 milhão. Esse fundo não pede que ninguém compartilhe a opinião dele sobre Lindsay ou sobre o caso criminal. Ele pede aos doadores que reconheçam o extraordinário fardo financeiro que os pais carregaram simplesmente por continuarem presentes, diz a descrição. Eu lembrei de um vídeo que eu fiz aqui de algo parecido. Não foi a alegação não foi essa alegação da síndrome da mulher agredida. Foi outra alegação. Eu fiz o vídeo e eu peguei aqui um pedaço da reportagem e vou ler para vocês. Ó. Uma mulher foi absolvida em júri popular na vara do júri de Fortaleza. Ela foi acusada de tentativa de homicídio do ex-marido. Mas a defesa usou, olha só isso aqui, a tese de esgotamento emocional. Não é síndrome de mulher agredida, esgotamento emocional. E conseguiu a absolvição da mulher de 32 anos. Então, meus caros, é algo terrível. É síndrome de mulher agredida, é esgotamento emocional. Teve o caso que eu também relatei, lá da Austrália, que a mulher alegou que deu um surto psicótico nela e ela quitou o marido. E foi absolvida. De repente, ela surtou e matou o marido. E foi absolvida. Então, assim, ó, é demais. É demais. Isso tem que parar, isso tem que ter freio. Ainda bem que foi criada uma massa crítica para combater isso. Eu vejo espalhado pessoas das mais diversas falando sobre isso. É excelente que tenha acontecido isso aí. Porque, se nós não emperrarmos isso aqui, daqui uns dias as mulheres praticamente não serão mais punidas. E aí como é que fica? Como é que fica a situação de um homem, dos homens? Então, meus caros, a coisa ela é real, está acontecendo, não é invenção, as provas estão aí e vocês vejam como as mulheres agem. É um coletivo que uma tenta salvar a outra, não importando o que a outra cometeu. Alguma coisa está acontecendo de errado com as mulheres. Eu disse. Tem gente que não quer acreditar. O problema atual não é com os homens, é com as mulheres. Quem vai afundar todos nós são as mulheres. Eu estou dizendo aqui. Não vai ser por muito mais tempo que eu vou falar isso.
mas o que eu disse vai ecoar através dos tempos. A derrocada que nós vamos sofrer é por causa das mulheres e do sistema que teima em dobrar a aposta. Está aí, meus caros. Está aí a análise desse caso. E vocês vejam como as mulheres atuais, elas são desprovidas de honra, pena, dó das crianças. Elas não têm dó das crianças. Elas vão proteger a mulher. Elas estão desprovidas de qualquer sentimento que não seja salvar umas às outras, obter vantagens em cima de vantagens, não serem penalizadas, não serem criminalizadas. Tá aí o comportamento. O profano feminino, ele foi libertado. Totalmente. E tá aí a prova que o profano feminino, ele tinha que ser segurado. E agora se comprovou. Ele tinha que estar seguro. No momento que se soltou o profano feminino, o resultado está aí. Até mais, meus caros.